Você sabia que é possível construir uma barragem que não aparece na paisagem, mas acumula milhares de litros de água no subsolo? Pois é, essa é a ideia das barragens subterrâneas, uma tecnologia simples e eficiente utilizada para armazenar a água da chuva dentro do solo. Com isso, a gente reduz a evaporação e garante água por mais tempo durante os períodos da seca. Bem-vindo a mais um vídeo do canal Alavancando no Rural, e hoje vamos falar aqui sobre barragens subterrâneas, que é uma maneira de captar água do subsolo, porém não do aquífero, mas sim de uma zona de acumulação feita por ações antrópicas, ou seja, feita pelo homem. Mas antes de começar o vídeo, já quero te pedir para se inscrever no canal se não for inscrito, deixar seu like, e se tiver pelo celular, tem uma opção de hypar aqui, clica lá que vai ajudar bastante com que o YouTube recomende para mais pessoas. Uma barragem subterrânea é uma barreira construída abaixo da superfície, geralmente feita com uma lona, argila compacta ou parede de alvenaria. Ela serve para interromper o caminho natural da água que corre por dentro do solo, fazendo com que a água fique represada entre os pontos da terra, ou seja, o reservatório fica escondido dentro do solo. Parte da água infiltra nas zonas de recarga, que geralmente são zonas mais arenosas ou vales escavados, e essa água vai infiltrando e chega até o aquífero ou então sai mais na frente surgindo as nascentes. A ideia da barragem subterrânea é justamente represar esse caminho da água e gerar um ponto de captação antes que a água saia do terreno ou infiltre até o aquífero. A barragem subterrânea é construída de forma perpendicular ao caminho dessa água. Então, se você tem um caminho de drenagem na sua propriedade, você tem que fazer ele cortando na largura do rio, como se fosse uma parede bloqueando a passagem. Assim, a água fica acumulada na camada do solo acima da barreira, guardada entre os grãos de areia e cascalho, sem evaporar. Esse tipo de barragem funciona muito bem em regiões semiáridas, com chuvas irregulares, vales estreitos, onde a água subterrânea costuma se concentrar, e também em solos arenosos ou cascalhentos, com uma base mais impermeável abaixo, que pode ser a própria rocha ou uma camada de argila. Antes de construir uma barragem subterrânea, é importante fazer uma análise geológica e até geofísica para entender a profundidade da rocha ou da camada impermeável, o tipo de solo, a direção do fluxo subterrâneo e os pontos de maior filtração da água. Mais na frente, a gente vai ver a importância de cada um deles. Já para a gente construir uma barragem subterrânea em uma propriedade, primeiro escava-se a trincheira na transversal ao vale ou o curso d'água, faz-se o revestimento com a lona, geomembrana, argila compacta ou alvenaria, que vai ser uma parede impermeável em que a água não vai conseguir atravessar. Cobre-se tudo novamente com solo e nivela-se o terreno. Lembrando, essa barragem ela não fica exposta. E se ficar alguma parte exposta, é apenas cerca de 10%, que ainda assim vai ser coberta com solo para que você consiga utilizar aquela terra. E a captação pode ser feita através de instalação de um poço ou cacimba para retirada de água. Se for um local que você já precisa da água para fazer o plantio, você pode deixar a barragem lá sem nenhum tipo de captação e vai gerar umidade nesse solo e as plantas já vão absorver essa água. Mas e por que fazer uma barragem subterrânea e não uma barragem superficial? Primeiro ponto e mais importante é que a água fica protegida da evaporação. Então você não vai perder parte desse volume da água através da evaporação provocada pelo solo. Ela também vai melhorar a recarga do aquífero, já que você está acumulando aquele ponto. Então você pode associar uma barragem subterrânea a um poço tubular profundo para captar a água do aquífero rochoso. Mantenha o solo úmido por mais tempo, ajudando a agricultura naquele local, dando mais disponibilidade de nutrientes e água para a planta. Além disso, é simples, barato e quase não exige manutenção. E também pode ser usada junto com cisternas e poços artesianos. Mas cuidado! É essencial ter orientação técnica sobre o tipo de solo e lençol freático antes de fazer uma barragem subterrânea na sua propriedade, pois ela não funciona bem em terrenos muito rochosos e planos demais. E se for mal projetada, pode causar encharcamento ou salinização do solo. Voltando àqueles tópicos do que é importante analisar antes de construir uma barragem subterrânea, a gente falou sobre a profundidade da camada impermeável. A gente vai ver mais na frente, que eu vou mostrar um videozinho da Embrapa, sobre a profundidade dessas barragens. Então existe a profundidade mínima de 1 metro, 1,5 metro e a máxima,
que em alguns casos é de 6 metros e em outros casos pode chegar a 10 metros. Se você tiver uma profundidade menor do que esse 1 metro, 1,5 metro, você não vai ter um volume para armazenar essa água. E se você tiver acima dos 6 metros ou 10 metros, dependendo do tipo de barragem que você faz, você pode estar perdendo essa água para o aquífero. Ela pode estar infiltrando para dentro de uma fratura e abastecer o aquífero profundo e você não conseguir captar de maneira rasa. O tipo de solo também é muito importante, porque quando a gente fala de aquífero, pensando no aquífero sedimentar, a gente tem tipos de rocha em terrenos sedimentares que consegue ter uma boa porosidade de armazenar água, mas não tem uma boa transmissividade, que é a capacidade de conexão dos poros e fazer com que essa água flua entre eles. O tipo de solo é muito importante, porque se você tem uma areia, você tem porosidade e transmissividade. Se você tem um folheiro, você vai ter uma porosidade, porém esses poros não são conectados e a captação vai ser mais difícil. A direção do fluxo subterrâneo que a gente falou, ela se reflete quanto ao armazenamento. Não adianta você fazer uma barragem, sendo que o fluxo passa pela lateral dela, passa de forma paralela. Não vai segurar nada. Você tem que fazer a barragem de frente ao fluxo, no sentido dele. E, por fim, os pontos de maior infiltração da chuva. Não adianta você fazer uma barragem longe de um ponto de infiltração ou então muito perto de onde inicia, porque não vai segurar muita água. Você tem que ser estratégico, saber qual é o ponto em que vai vir um volume maior de água durante os períodos da chuva para conseguir fazer essa barragem em um local que vai segurar o maior volume possível. Existem vários modelos desenvolvidos por diferentes instituições e pesquisadores, cada um com suas particularidades. Os principais são modelos da Embrapa, da ASA e de Costa e Mello. O modelo da Embrapa no semiárido foi desenvolvido por pesquisadores no município de Petrolina, no Pernambuco, que é o semiárido nordestino. Ele é bastante técnico e eficiente e usa uma lona de plástico ou de membrana impermeável colocada na vertical dentro de uma vala aberta no leito de um rio ou caminho natural da água. Essa lona forma uma barreira que impede a passagem de água subterrânea, fazendo com que ela fique acumulada no solo acima da barreira. Geralmente, essa barragem tem entre 2 e 5 metros de profundidade, mas pode ser entre 1,5 e 6. E pode incluir ou não um poço de cacimba para a retirada de água. E nesse modelo também tem um poço de monitoramento para você conferir o nível da água que está nessa barragem subterrânea. É um sistema muito eficiente, mas exige análise técnica para escolher o local e um custo um pouco mais alto por causa do material impermeável. Já uma opção mais econômica, e dos três que eu vou apresentar mais barato, temos o modelo da ASA, que é criada pela Articulação Semiárido Brasileiro. É uma versão mais simples e popular. Ela faz parte do Programa de Tecnologias Sociais de Convivência com o Semiárido. Nesse modelo, a barragem é feita com argila compacta, pedras ou tijolo, como a gente falou sobre alvenaria, usando apenas materiais locais, sem necessidade de lona plástica. A profundidade costuma ser menor, entre 1 e 3 metros, e pode ser construída em mutirão pela própria comunidade. É uma barragem de baixo custo, fácil de replicar e ideal para pequenas propriedades, embora tenha uma durabilidade menor e possa infiltrar mais água lateralmente se o solo não for bem compactado. Já o modelo de Costa e Mello é mais técnico e detalhado. Ele combina um núcleo impermeável, feito de argila ou lona, com camadas drenantes de areia ou brita nas laterais, que impede a fuga dessa água por esses lugares. Esse tipo de barragem considera as características do solo, o tipo de rocha e a direção do fluxo subterrâneo. Também pode ter poço de observação ou poço de monitoramento e sistema de extravasão para controlar o excesso de água. Na verdade, todos esses modelos que eu falei, é bom que você tenha um sangrador, que é, em caso de uma enchente muito grande, você tenha um local para fluir a água, e isso vai fazer com que a barragem fique mais segura, porque se a gente tiver um volume de água muito grande, é capaz de que essa água destrua a barragem, mesmo ela sendo subterrânea. Voltando a falar do modelo Costa e Mello, é uma estrutura mais cara e que exige acompanhamento técnico e especializado, mas oferece maior controle sobre o comportamento da água e evita problemas como encharcamento e erosão interna. Esses três modelos você pode utilizar tanto uma barragem submersa, que é aquela que você tem uma parte abaixo do nível do solo, mas também uma parte acima do nível do solo, como submersível, que é completamente 100% dela feita abaixo do nível do solo. De forma geral, os três modelos têm o mesmo objetivo: armazenar a água da chuva dentro do solo, garantindo mais disponibilidade durante a seca. O que muda é a forma de construção e o público-alvo.
A Embrapa prioriza a eficiência técnica e a durabilidade com materiais industriais. A ASA busca a simplicidade e o baixo custo, facilitando o acesso para comunidades rurais. E Costa Melo propõe um modelo mais técnico e científico, voltado para estudos e projetos de engenharia rural. Cada um tem seu valor e pode ser escolhido conforme as condições do terreno. Agora que já pincelamos sobre barragem subterrânea, vamos para a tela do computador ver como a gente consegue utilizar dados geoespaciais para alocar o melhor ponto de construir uma barragem. Aqui na tela do ArcGIS já foi feita a análise do cliente que me pediu para alocar poços e também pontos para ele fazer uma barragem subterrânea. A propriedade fica no município de Olho d'Água, na Paraíba, e a análise é a mesma que a gente faz para alocar poços, porém a gente utiliza uma abordagem diferente. Vou utilizar aqui os principais dados, que vai ser o SRTM, a imagem de NDMI e também a geologia, além dos poços da região. Para começar, vamos trabalhar aqui com a geologia. A gente tem essa formação aqui, que é o Pluton Emas, olho d'água. E quando a gente vê os poços da Paraíba, que são produtivos, a gente tem alguns poços aqui que são rasos, fácil de notar, 38 metros e 2,4 metros cúbicos por hora. Aqui temos um de 5.000 litros ou 5 metros cúbicos por hora e apenas 30 metros. Aqui um de 50 com 6 metros cúbicos. Então o aquífero aqui ele é relativamente raso. Aqui é um perfil de um poço próximo e a gente consegue ver que tem entrada de água com 17 metros e com 36, 37. E pela descrição, pouco alterada de composição granítica, de quartzo, feldspato e biotita. Então é o granito. Feito isso, a gente parte tanto para o relevo, através do SRTM, a gente percebe esse morro que eu vou mostrar melhor no Google Earth. Tem uma diferença muito grande do granito para as rochas mais próximas, que é o nível de secação. Então a gente percebe que o granito, que eu vou colocar aqui novamente, ele tem um relevo mais plano, menos dissecado, como essa formação aqui abaixo, porém o evento tectônico muito provavelmente foi o mesmo, então gerou fraturas de alívio no mesmo sentido dessas duas formações, que seria essa NWSE. Se a gente trabalhar aqui próximo, a gente consegue ver até em cima do próprio granito as fraturas aqui NWSE mais abertas. E agora vamos trabalhar com relevo e imagem de NDMI para ver onde tem mais umidade de água, que vai ser muito importante para que a gente consiga alocar a barragem subterrânea. Eu vou desativar aqui o fluxo da água e a gente vai conseguir perceber por um valor mais baixo do sensor. Aqui em amarelo é onde vai ter mais umidade. Aqui é um curso de água temporário, enquanto aqui próximo a gente tem um curso permanente que está em azul. Quando a gente tem esse meio termo aqui, nem vermelho nem azul, já para amarelo e verde, a gente tem um curso provavelmente temporário, e aqui a gente tem uma barragem ou um tanque superficial. Também temos um curso d'água nessa direção. Porém, o que tem de mais evidente é esse aqui. Aqui vocês já podem ver onde foi locada a barragem que eu recomendei. A gente vai dar uma olhadinha pelo Google Earth, mas foi seguindo essa metodologia. Importante, não seria muito interessante eu locar essa barragem em cima de um fraturamento, porque a água ia infiltrar e não teria uma rocha maciça abaixo, teria um fraturamento e a água ia infiltrar pelas fendas, principalmente se fosse aqui no cruzamento dessas duas fraturas. No entanto, é bom para a gente locar poço artesiano. Foi locado um aqui, e aqui é um poço produtivo que ele me informou na hora de fazer a análise. Já quando a gente vai para o Google Earth, temos aqui a propriedade, vou mostrar para vocês esse morro, bem relevante no meio da propriedade. Aqui está com um exagero vertical, mas esse morro ajudou bastante, porque através dele eu consegui confirmar a direção de fraturamento. Coloquei até um marcadorzinho para mostrar para vocês. E aqui a gente tem as fraturas desse morro, que também vai estar na base. Então onde tem esse ponto aqui, vou colocar uma linha, a gente consegue ver uma fratura que está em NWSE mergulhando nesse sentido. E aqui outras que estão mais verticais.
Analisando o morro, a gente consegue ver também um provável fraturamento nessa direção. Essa vegetação mais verde, significando escoamento de água, provavelmente por fraturamento. Então aqui, nesse pé do morro, também é um bom local para furar um poço artesiano. E olhando o ponto que a gente colocou a barragem subterrânea, vem desse curso d'água. Vem por cá, já tem uma barragem superficial, e seria aqui. Como tem outro ponto de curso d'água vindo para cá, essa zona vai ser de maior acumulação. Então é um bom local do cliente barrar a água do fluxo subterrâneo e produzir, até porque aqui já está desmatado. Então é isso, pessoal. Se você quiser uma análise da sua propriedade, seja para barragem subterrânea ou para poço artesiano, vou deixar um link aqui nos comentários fixados e você pode falar com o nosso time comercial. E se você gostou desse vídeo e não se inscreveu lá no início e nem deixou seu like, essa é a sua oportunidade. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e deixa o feedback da gente nos comentários. Um abraço e até a próxima.